Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12. Amém. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo para a banda do sul. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E esta é uma palavra viva e eficaz. Uma palavra que o Senhor, ó Pai, nos trouxe para abençoar as nossas vidas. Como o Senhor declarou, que nós não vivemos só de pão, mas vivemos de toda a palavra que sai da Tua boca. E está aqui, Senhor, diante de nós, a Tua palavra. Esta não é uma palavra humana, não é, Senhor, uma mitologia, mas é a verdade daquilo que o Senhor fez na vida de Abraão, ó Pai. E, Senhor, esta verdade, Senhor, ela transforma as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, que Tu trabalhes nesta palavra, em cada vida, em cada coração, segundo o propósito que o Senhor tem, Pai, de antemão preparado para nos abençoar. Nós cremos nisso, Senhor, e nós te pedimos, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. O que tem a ver a história de Abrão com a nossa história? Ela tem tudo a ver. Amém? Eu fui colocando aqui algumas coisas que Deus fez na vida de Abrão e que Deus faz na nossa vida. E que nós precisamos entender, e este exemplo de vida de Abraão é para a gente olhar e para a gente se inspirar naquilo que Abraão viveu, naquilo que ele fez. Está como um modelo, como exemplo. Abraão é chamado pai da fé, é chamado aquele que é o primeiro homem que tem um grande desafio na sua vida e que ele obedece. Ele é um exemplo, ele é um modelo para todos nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Abraão vai aceitar um desafio grande. Não é um desafio qualquer, é um desafio grande. E a mesma coisa o Senhor faz conosco. O Senhor nos chama para vivermos um desafio. Amém? A vida cristã, ela é um desafio. Ela não é qualquer coisa. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é todo mundo que quer fazer isso. Aliás, a maioria não quer fazer isso. Negar a si mesmo, carregar uma cruz. Em que sentido carregar a cruz? Se fosse uma cruz de madeira, era fácil, né? Saía carregando uma cruz. Mas é a cruz da mortificação das nossas vontades, do nosso eu, do nosso ego, do nosso estilo de vida, dos nossos pensamentos, muitas vezes dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Nós precisamos morrer para nós mesmos.
para seguirmos ao Senhor Jesus. Então o desafio é grande, não é pequeno. E ele diz, é cada dia. Todo dia nós enfrentamos esse desafio. Quem quiser vir após mim, negue-se cada dia. Então não é uma coisa que eu fiz uma vez, foi difícil, mas eu passei, graças a Deus, eu não preciso fazer mais. Não. Jesus disse, cada dia. Cada dia vão vir lutas, vão vir tentações, vão vir adversidades. Cada dia eu preciso vencer. Por isso, quando você vai lá para o Apocalipse, nas cartas, no final de cada carta das igrejas do Apocalipse, diz ao que vencer. Ao que vencer. O céu não é lugar de derrotado, é lugar de vencedores. Mesmo que você se sinta impotente, você vai chegar lá, porque você vai vencer em Cristo Jesus. Amém? E o Senhor nos capacita a vencer. Tudo aquilo que Deus coloca diante de nós para fazermos, mesmo que nós não tenhamos condições de fazer, quando nós obedecemos e quando nós cremos, Ele nos capacita a fazer. Davi não tinha condição de vencer um leão, não tinha condição de vencer um urso, não tinha condição de vencer Golias, mas ele obedeceu, ele aceitou o desafio, e Deus o capacitou e o fez vencer. Com a gente não é diferente. Se a gente for olhar para nós e esperar ver em nós qualidades ou habilidades para vencer, nós estamos olhando no lugar errado, nós temos que olhar para Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condições de fazermos aquilo que naturalmente nós não somos capazes de fazer. Abraão está aqui, a primeira coisa que o Senhor me mostrou. Deus disse para ele, no versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. É preciso deixar toda a nossa velha vida para trás. Não dá para carregar a velha vida e chegar onde Deus quer que a gente vai chegar. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. É isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. O velho homem vai continuar existindo, mas eu tenho que escolher viver um novo homem, todo dia. Todo dia o pecado vai ser uma tentação para mim, todo dia Satanás vai tentar armar ciladas, laços para mim. Para Abraão foi difícil, irmão, olha, quem que era a família de Abraão? Era o seu pai, era o seu irmão, o seu sobrinho. Mas Deus disse, sai, não fica aí com teu pai, não fica aí com teu irmão, não fica aí com a tua parentela, sai. Nós precisamos sair, deixar para trás as coisas que muitas vezes estão ligadas conosco emocionalmente. Coisas que para nós têm uma história, mas eu tenho que abrir mão de muitas coisas para eu poder chegar onde Deus quer que eu chegue. Senão eu não começo nem a jornada. O primeiro passo para Abraão é deixa tudo isso aí para trás. Porque senão você não vai chegar onde que eu tenho preparado para você. O crente é a mesma coisa. Se você ficar pegado em tradições, se você ficar pegado em qualquer coisa desse mundo, você não vai viver a vida que o Senhor tem para você viver. Ah, mas eu gosto tanto disso. Ah, mas eu cresci fazendo isso. Ah, mas para mim isso é tão importante. Se você não for capaz de abrir mão das coisas velhas, você não vai viver as coisas novas que Deus tem para você. Amém? É uma nova vida. Quando os discípulos estavam ali, seu barco ali, com as suas redes, Jesus disse, vem. E eles deixaram tudo imediatamente e o seguiram. Romperam com tudo. Tiago e João deixaram seu pai Zebedeu, o barco. Tinha uma história ali, não tinha? André e Pedro também tinham uma história. Mas eles deixaram mão de tudo. Mateus tinha a sua história. Cada um tem a sua história. Mas se você não deixar a sua história natural para trás, para você seguir o novo que Deus tem para você para frente, você não vai chegar em Canaã nunca. Amém? A segunda coisa que Deus mostrou para mim é que o destino final ainda não conhecemos. Porque no final do versículo 1, Deus diz para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Eu pergunto para vocês, alguém aqui já viu o céu?
Não viu o céu? Não tem vídeo no YouTube do céu para você conhecer o céu, que o anjo vai mostrando, aqui é o céu, aqui é a Nova Jerusalém, aqui não tem um papel, né? A gente passa aí no farol, nas avenidas, nos lugares, vem o pessoalzinho mostrando lá, ó, casa nova, né? Está aqui, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter piscina, vai ter aquilo. Aí você fica olhando, meu Deus, que lugar legal, seria bom morar assim. Você já viu um desse do céu? Uma foto ilustrativa? Não tem. É preciso, meus irmãos, nós crermos e confiarmos totalmente em Deus. Qual é o caminho para chegar no céu? Tem uma estrada aí? Todo dia você tem que buscar a direção de Deus para a tua vida. Todo dia. Jesus disse que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está seguindo ao Senhor Jesus, nós temos que estar dispostos a ir para onde Ele nos manda. Quando Ele nos mandar. Amém? Senão, a gente não vai viver aquilo que Deus tem para a gente viver. Como é que o Evangelho chegou até nós aqui? Nós somos o chamado novo mundo, né? Lugar, a última fronteira aí da humanidade, não foi? A civilização chegar. Quando os europeus chegaram aqui por volta de 1500, aqui não tinha cidade, não tinha nada aqui. Mas Deus usou homens e mulheres que decidiram obedecer a Deus. E saíram da sua terra, e saíram da sua civilização, e saíram do conforto, da sua casa, e saíram, deixaram tudo, e vieram aqui pregar o Evangelho. Custou para eles? Custou tudo. Custou tudo para eles. Alguns morreram aqui. Alguns perderam sua família aqui. Mas vieram. Senão, como é que nós estaríamos hoje crendo no Evangelho? Passaram por lutas e tribulações. Um dos fundadores da Assembleia de Deus, eu não me lembro agora qual dos dois que foi, que morou no Nordeste. Naquele tempo, os cemitérios eram controlados pela Igreja Católica. E uma filhinha dele morreu, uma menina de 12 anos. E o padre disse, você não vai enterrar sua filha no meu cemitério. E aí, o que fazer? Estava com a filha morta, não podia enterrar. O irmão de longe ofereceu um pedaço do terreno para que ele levasse a sua filha lá e pudesse sepultar. Então ele pegou a sua filha, colocou numa carroça e viajou não sei quantos quilômetros só para poder enterrar a sua filha. Mas desistiu daqui, falou, não quero mais ficar nesse país, não. Esses brasileiros são coração duro, vou voltar para a minha pátria. Não. Ficou aqui, pregou o Evangelho. E os frutos nós estamos vendo hoje. E assim foi, meus irmãos, quando meu pai foi missionário lá em Santa Catarina, tinha um sueco lá que tinha vindo da Suécia e estava lá em Santa Catarina. Para o meu pai que saiu de São Paulo e foi para o oeste de Santa Catarina, já era um fim de mundo naquela época, porque não tinha eletricidade, não tinha água, não tinha asfalto, não tinha carro. Era só, meus irmãos, a cavalo, a bicicleta ou a pé. Meu pai daqui de São Paulo, na década de 60, foi para lá, já achou um absurdo. Você imagina para um sueco, sair lá da Suécia e chegar num lugar desse e viver aqui. Mas viveu, plantou frutos, igrejas que estão lá até hoje. Então quando nós, irmãos, temos que seguir ao Senhor, não pode ter nenhuma barreira no nosso coração. O crente, ele não pode ser aquele que eu estou aqui, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me move, eu vou crescer aqui, eu vou viver aqui, eu vou morrer aqui. Não. Senhor, aonde o Senhor me levar, eu vou. Senhor, aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Amém? Porque quem é o Senhor da minha vida? Se sou eu ainda, eu não estou servindo a Cristo. Se é Cristo, eu tenho que estar disposto a ir para onde Ele me mandar. E assim a palavra de Deus vai, e assim Deus pode nos usar. O destino final nós não conhecemos, tanto aqui na terra, quanto no céu. Pode ser que Deus te deixe, ou pode ser que Deus te leve. Não sei. Mas você tem que estar disposto a fazer, a obedecer. Não pode ter dificuldades, não pode ter barreiras no teu coração, não pode ter nenhuma reserva. Abraão saiu.
A promessa de Deus, versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa de Deus é nós sermos aquilo que nós não somos. É nós nos tornarmos aquilo que naturalmente nós não podemos nos tornar. Como é que Abraão ia se tornar uma grande nação se a sua esposa era estéril? Como que isso seria possível? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Em Ur dos Caldeus, Abraão era mais um. No mundo nós somos mais um. Mas diante de Deus, não. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece pelo nome. Perguntar para o prefeito aqui, ó, Ricardo Nunes, quem, se ele encontrar a gente na rua, ele nem sabe quem a gente é. Talvez até aqui, ó, vamos mais perto aqui, o subprefeito aqui, ó, não vai nem saber quem a gente é. A gente cruza com ele, a gente nem sabe quem ele é, nem ele sabe quem a gente é. Mas Deus te conhece pelo nome. Sabe quem você é. A Bíblia diz que Ele conhece o teu assentar e o teu levantar. De longe Ele entende os teus pensamentos. Ainda a palavra não chegou na tua boca, mas Ele já sabe o que você vai dizer. Ele conhece os teus problemas, as tuas dores, as tuas necessidades. Ele conhece as tuas aflições. Ele conhece tudo a respeito de você. Melhor do que você mesmo, Ele te conhece. Ele não olha uma aparência. Ele conhece o que está dentro do teu coração. Aquilo que quem sabe ninguém vê, Ele vê. Ele nos conhece, Ele nos chama para transformar-nos naquilo que Ele tem para nós. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer que Ele nos chamou para fazermos de nós o quê? Reino e sacerdócio para Deus. Reino e sacerdócio. Para nós sermos uma bênção. Para tornar-nos uma bênção no meio dessa geração. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Mas nós somos a luz do mundo. Amém? O mundo está perdido. Perguntar para a pessoa do mundo, o que tem depois da morte? Ele não sabe. Não sei. Talvez ele diga, em céu tem inferno, mas qual é a tua convicção? Para onde você vai se você morrer? Não sei, só Deus sabe. O mundo está perdido. Mas nós sabemos para onde nós vamos. Aleluia. Porque a palavra de Deus nos declara. Aleluia. E Ele vai nos tornar, assim como Ele tornou Abraão, uma referência. Aquela pessoa que quando ele estiver passando por um problema, uma luta, ele sabe, olha, eu posso pedir para Ele orar por mim. Se eu tiver com uma luta, se eu tiver com um problema, eu posso ir na casa dele, eu posso mandar uma mensagem, posso pedir para Ele orar por mim. É isso que Deus quer que a gente seja. Quando Ele estiver no momento de luta, de aflição, Ele pode, aleluia, ouvir você. Quando eu trabalhava, eu fui vendedor, e eu tive muitos contatos, conheci muitas pessoas. Mas no trabalho, eu não tive muitas oportunidades de pregar o Evangelho. Porque você está a trabalho, você às vezes tem uma oportunidade, às vezes não tem. Às vezes você tenta colocar alguma coisa, a pessoa se fecha. Né? Às vezes tem pessoa que, quando você chega, você se apresenta, aqui não pode falar de política nem de religião. Tem muitas pessoas que recebem vendedor falando isso, não vamos falar de futebol, política e religião. Tem gente que coloca até futebol. Para outros futebol não tem problema, mas política e religião não se discute aqui e tal. Então, às vezes, você fica ali sem muitas oportunidades. Mas, desde que o Senhor me tirou e me colocou só aqui, eu tenho tido a oportunidade de fazer contato, retomar vários contatos. E, através desses contatos, de pregar para muitas pessoas que, na época, não tive oportunidade. E eu sou grato a Deus por isso. Às vezes, a pessoa manda uma mensagem para mim, perguntando de coisas da época que eu trabalhava. Olha, eu não trabalho mais e tal, estou fora do ramo e tal. Olha, mas eu escrevo um devocional por semana, posso te mandar? Não, pode mandar. Pronto. Eu já sei que aquela pessoa não entrou em contato comigo em vão. É uma oportunidade que Deus está me dando de eu anunciar o Evangelho para ela. E assim nós não podemos perder a oportunidade. Amém? De sermos uma bênção, porque a palavra não é nossa, é de Deus, irmãos.
Quando você está compartilhando a palavra de Deus, você não está compartilhando qualquer coisa. Você está compartilhando o maior tesouro que o ser humano tem acesso. O maior tesouro que um homem pode conhecer é o Senhor Jesus Cristo. Então é um privilégio, é uma honra ser um servo de Deus. Amém? Quarta lição. Deus nos traz para dentro de uma aliança. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu digo, olha, eu estou numa aliança contigo. A partir do momento que você decidir entrar nessa jornada, aleluia, eu estou com você. Você não está sozinho. E você não está desamparado, aleluia, eu estou contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Deus está dizendo, eu vou tomar conta de você. A partir do momento que você decidir, Abraão saiu, abrir mão de tudo e seguir, eu tomo conta de você. Eu sou responsável por você, pela tua vida. O povo saiu do Egito e Deus levou aquele povo para o deserto. O povo ficou desamparado no deserto. Faltou algum dia pão. Pode ser que algum dia aqui você vai na padaria, não tem pão na hora, você tem que esperar meia hora. Olha, espera um pouquinho que tem um pão lá, não é assim? Às vezes você chega ali, não tem um pãozinho, ou o pãozinho não está do jeito que você quer. Você olhou, o pãozinho está branco demais, você queria um mais escuro, ou está escuro demais, você queria um pão. Não é assim? Mas aquele povo, 40 anos, todos os dias, tinha o maná à sua disposição. Não faltou nenhum dia. Não deu problema na padaria do céu nenhum dia. Os anjos não atrasaram com a entrega nem um dia, não furou pneu, não tombou carruagem nem um dia. Todo dia a provisão veio para aquele povo, durante 40 anos. Durante 40 anos ninguém ficou com sede, durante 40 anos ninguém ficou perdido no deserto. Deus disse, olha, eu tomo conta de ti, Abraão. E a mesma coisa, quando nós decidimos seguir ao Senhor, Ele toma conta da nossa vida. Ele toma conta de nós. Ele está conosco na jornada, irmão, para cuidar de cada detalhe da nossa vida. Deus envia o profeta Elias para anunciar aquela seca. Ele vai lá, anuncia a seca e Deus fala, agora retira-te para o ribeiro de Querite. Ali eu vou ordenar os corvos que te sustentem. Ele vai para lá. Tem a água do ribeiro para ele beber. Tem corvo trazendo pão e carne de manhã e de tarde. Não teve um dia que os corvos falharam. Secou o ribeiro, Deus falou, agora levanta. Vai a Sarepta de Sidom, lá eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Ele chega lá e Deus começa a multiplicar a farinha e o azeite na panela. E diz a palavra de Deus, não faltou, enquanto não choveu de novo sobre a terra, nem um dia faltou farinha, nem um dia faltou azeite. Não falta, irmão. Quando Deus está no controle da situação, não falta, aleluia. Deus está numa aliança conosco, é como um casamento. Não é verdade? É uma aliança, é como um casamento. Nós estamos numa aliança com Deus. E como é que a gente conhece o casamento? É todo dia, todo momento. O mundo hoje perdeu, desvirtuou. Mas o casamento de verdade é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. É assim que nós estamos com Deus. É na saúde porque Ele nos dá saúde. É na doença porque Ele nos cura. É na alegria porque Ele é a alegria da nossa vida. É na tristeza porque a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! É uma aliança com Deus. Abraão teve que enfrentar uma guerra por causa do seu sobrinho Ló. Foi derrotado? Mas eram 4 reis, tinha um exército. Abraão saiu com 318 servos. Mas ele perdeu a batalha? Quem é que deu vitória para ele? Deus. Ele traz o despojo daquela batalha, não falta nada. Não faltou gente e não faltou bem nenhum. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não perdeu um soldado, não perdeu um servo, não perdeu nada na batalha. Quem é que entra na guerra? Você já viu uma guerra em que só tem perda de um lado? Você olha para as guerras humanas, tem perda dos dois lados. É tragédia de um lado e do outro. Mas quando Deus está de um lado, aleluia, é vitória sem perca, aleluia. É vitória sem tragédia, aleluia. Deus é aquele que é fiel, é uma aliança com o Senhor, aleluia. E a última lição,
Está lá no versículo 7. Abraão levantou, foi e chegou naquele lugar. A palavra de Deus diz no versículo 6 que os cananeus habitavam na terra, que Deus disse que era de Abraão. Verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sabe o que Deus está falando? Não te preocupa que tem morador na terra. Não te preocupa que tem cidade na terra. Não te preocupa que tem fortaleza na terra. Quem vai fazer a obra sou eu. Aleluia! Quem vai cuidar dos teus inimigos sou eu. Quem vai fazer aquilo que você não pode fazer sou eu. Ah, mas tem gente para lá, tem gente para cá. Só eu e a minha esposa aqui. Deus está dizendo, não, eu também estou aí. Aleluia! E eu é que vou fazer a obra. E eu é que vou... Irmão, a gente não precisa se preocupar. Às vezes a gente desanima. Quando a gente olha e fala, meu Deus, isso é tão difícil. Não, irmão. O que nós temos que fazer? O que Abraão fez? Abraão teve que arrumar um exército para conquistar aquela terra? Teve que se preocupar se tinha muralha. Meu Deus, como é que eu vou fazer para expulsar os moradores? Como é que eu vou fazer para conquistar aquilo? Não se preocupou com nada, irmão. Se preocupou em crer e obedecer. Quem é que cuidou do resto? Deus. Você precisa se preocupar em crer e obedecer. Obedeça a Deus. Não importa o que Deus está falando. Não importa se é coisa difícil ou se é coisa pequena ou grande. Não importa, obedeça a Deus. Quem vai fazer a obra é Deus, não é você. Simplesmente obedeça. Simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui. Aonde que é para ir? É para lá? Então eu vou para lá. Não é para lá, é para cá. Amém, vou para cá. Mas o que eu vou fazer? Não se preocupa. A gente se preocupa demais, irmão. A gente é que cria problema. A gente é que cria dificuldade. A gente é que cria as coisas na nossa cabeça. Não. Vou lá. Olha como Davi vai enfrentar Golias. Quem está preocupado da maneira que Davi vai enfrentar Golias? É Saul. Saul está olhando para Davi e está falando, meu Deus, o filisteu foi criado no exército. Conhece como tática de guerra desde pequeno. Esse menino não sabe guerrear. Esse menino não tem uma espada. Esse menino não tem um capacete. Esse menino não tem uma couraça. Quem é que está preocupado? É Davi ou é Saul? Por que Davi não está preocupado? Porque ele queria morrer? Não. Porque ele sabia que a provisão, que o trabalhar era de Deus, não era dele. Você precisa entender isso. Às vezes a gente fica, não, Senhor, eu vou. Quando o Senhor me der um capacete, quando o Senhor me der uma couraça, quando o Senhor me der uma espada, um escudo, quando o Senhor me ensinar a guerrear, eu vou lá e derroto aquele gigante. Não vai acontecer. Você não vai vencer o gigante. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Eu não tenho capacete, eu não tenho uma couraça, eu não tenho uma espada, eu não tenho um escudo, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada. Mas eu não preciso de nada disso. Qualquer soldado tinha isso, mas qualquer soldado iria morrer. Mas aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, está suprido de tudo. É isso que você precisa entender. Deus mandou, amém, eu vou. Mas tem muralha, a muralha vai cair por terra. Mas tem o mar, Deus vai abrir o mar. Mas tem gigante, Deus vai me fazer vencer o gigante. Mas tem leão, eu vou passar pelo leão, vou passar pelo urso, eu vou passar pela fornalha de fogo ardente, eu vou passar pela cova de leão. Não interessa o que tem na frente, irmão, porque Deus está comigo. Era esse o pensamento de Davi. Teu servo vai lá e vai dar um ponto final nessa situação. Hoje mesmo, não é amanhã, nem depois de amanhã, hoje mesmo, toda a terra saberá que há Deus em Israel. E que Deus não precisa de espada, não precisa de couraça, não precisa de capacete, não precisa de escudo. Deus não precisa de nada para dar vitória. Deus precisa apenas de alguém que creia. É isso que nós precisamos entender. Porque senão a gente fica amarrado e a gente não faz nada. Porque senão a gente fica só esperando e nada vai acontecer. Deus chamou a gente para crer, para confiar, para agir pela fé. Senhor, qual é a direção? Amém. Eu fiquei impressionado quando eu
Eu li o livro do George Miller. George Miller foi um missionário alemão que morou na Inglaterra. E ele tinha um lema: nunca peço nada para ninguém, só em oração. E Deus tocou ele para montar um orfanato. Ele chegou a cuidar de 10.000 crianças, irmãos, sem nunca pedir nenhum real para ninguém. Teve uma manhã que as crianças vieram para o refeitório e não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada. Ele mandou cada uma, preparou as mesas, cada um senta no seu lugar. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela provisão que Ele vai mandar. E eles começaram a orar. Daqui a pouco, o padeiro da cidade bateu lá, alguém foi atender e falou: olha, eu não dormi essa noite, porque ontem à noite Deus me mandou levantar, acorda e começa a fazer pão. Acorda e começa a fazer pão, faz pão, faz pão, faz pão. E Deus me mandou vir trazer o pão aqui. Eu não trabalhei a noite inteira fazendo pão, para trazer pão para vocês. O pão estava suprido. Dali um pouquinho, bateu alguém lá na porta do orfanato: olha, a carroça do leite quebrou a roda aqui, ó, o leite não vai ter o que fazer, vai desperdiçar. Então, nós queremos doar esse leite para vocês aqui. Tinha pão e leite. Amém? Quando nós confiamos no Senhor, Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. A gente possa entender isso. Abraão venceu pela fé, porque Abraão entendeu. E nós possamos entender, aquilo que eu olho na vida de Abraão, tem que aplicar na minha vida também. Não é só para mim ler e achar, não, Abraão tal, legal e tal, mas, não, se fosse eu no lugar de Abraão, não. Não, irmão, a gente não pode ter esse pensamento. Se fosse eu no lugar de Abraão também, eu queria ter a mesma fé, eu queria ter a mesma segurança que ele teve de sair pela fé e viver aquilo que ele viveu. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça.